Amém. Glória a Deus. Você pode dar um amém aí? É que aqui vocês estão na sua casa, dá pra falar assim: vira pro seu irmão que tá do lado e fala, você é lindo. Eu não sei. Bom, vocês estão em casa, né? Então você vai poder falar aí pro seu marido, pro sua esposa, pros seus filhos, se são lindos ou não. E dizer, você é linda. Fala, grita aí, não sei se você tá na sala, no quarto, na cozinha. Fala, você é lindo, fulano. Você é lindo. Vinícius, você é lindo. O Vinícius que tá aqui comigo. Então, só para dar uma esquentada, porque tá frio e nós precisamos nos alegrar no Senhor. Mas o tema dessa noite, lembrem, nós estamos falando sobre a vida de Zaqueu, né? Nós temos aí esse mês de junho para falar sobre essa série. Na verdade, foi uma ministração que o Senhor me deu. Eu trouxe aqui em um domingo à noite para a igreja local. E depois disso, Deus foi me dando detalhes. E eu coloquei isso em formato aqui de série para passar para os irmãos da igreja, para eles não ficar só comigo, para que eu pudesse também semear essa palavra na vida de vocês. E nós estamos hoje já no nosso quarto episódio da série, semana que vem finaliza. A gente está trabalhando em cima do texto de Lucas 19, do versículo de 1 a 10. Eu quero lembrar, né, que toda vez a gente recapitula o que foi lido na semana passada, para que a gente possa tá aí dando continuidade para aqueles que não assistiram. Então, na semana passada, nós falamos sobre o versículo 6. Eu vou ler aqui de novo o texto de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, tá? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Eu tenho falado aqui com vocês, né, irmãos, que esta passagem, geralmente, ela é muito usada para pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, né? Pessoas que ainda não tiveram a alegria de receber e aceitar o Senhor Jesus na vida delas. E eu estou dizendo para vocês já nessas semanas que, na verdade, esta palavra ela também é para nós, que já cremos em Jesus. Zaqueu ensina muito para aqueles que já são filhos de Deus, para aqueles que já servem Jesus. Então, por isso que é uma palavra que nós podemos usufruir muito dela, sermos muito abençoados, porque fala muito aos nossos corações. E na semana passada a gente trabalhou só no versículo 6, que o tema da semana passada foi alegria. Lembra? A frase era até viver com Jesus, é viver a alegria da liberdade em Deus. Enquanto muita gente fala que quando você se converte, né, ao Senhor, quando você começa então a praticar a sua fé em Cristo Jesus, você perdeu a sua liberdade. Muita gente, né, fala isso: ah, não, eu não vou virar crente agora não, porque senão eu não vou poder mais fazer um monte de coisa, vou perder minha liberdade. Mas quando que na verdade a verdadeira liberdade em Deus é através de Jesus. Aceitar a Jesus, aceitar quem é Jesus nas nossas vidas, essa é a nossa verdadeira liberdade. É aí que nós somos livres, quando nós aceitamos Jesus. Então a gente recapitula aqui no versículo 6 da semana passada: Zaqueu, ele obedeceu, ele recebeu e ele teve alegria. Ele obedeceu porque ele desceu depressa, ele recebeu Jesus e ele teve a alegria de ter a presença de Jesus na casa dele.
Então a gente falou sobre isso na semana passada. Nessa semana, eu quero trabalhar com vocês em 2 versículos. Que é o versículo 7 e o versículo 8. No versículo 7 vai dizer assim: quando Jesus então vai lá na casa de Zaqueu, o pessoal começa então a fazer uma queixa, né? Então olha só o que diz no versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então as pessoas começaram a ver Jesus ali tendo aquele ato de ir até a casa de Zaqueu, por todo o histórico de Zaqueu, e começou a falar assim, não, que isso, né? Começou a achar ruim. Começou a fazer uma queixa, começaram a conversar, a fazer burburinho. Por que ele estava na casa de um pecador? Primeira coisa que a gente pode aprender com isso, irmãos. Sempre tem alguém olhando pra gente. Sempre vai ter alguém olhando o que você está fazendo. Se não tenha dúvidas. Nos seus dias bons e nos seus dias maus, sempre vai ter alguém assim de olho, observando o que você está fazendo. A gente é cercado o tempo todo por pessoas. Então, Paulo, mas eu ando na rua sozinho, eu tô no meu trabalho, eu trabalho sozinho, eu tô ali fazendo as coisas, não tem ninguém. Mas tudo que a gente faz, todo comportamento que a gente tem, com certeza, tem alguém olhando para você. Tem alguém observando como é que você age, como é que você reage, qual é a sua atitude, como que você se comporta, como que você faz, como que você trata as pessoas, como que você trata os vizinhos. Sempre vai ter alguém nos observando. Essa que é a verdade. A gente nunca tá sozinho. Além de a gente ter primeiro, né, os olhos de Deus sobre as nossas vidas, as pessoas também são pessoas que vão estar nos observando. Também são peças importantes para poder, nos nossos dias ruins ou nos nossos dias maus, olharem qual é o comportamento que eu tô tendo, qual é o comportamento que você tá tendo. Então não tenha dúvida que tudo que você faz está sendo observado por alguém. Toda ação que você tem alguém te observando. E tirando as suas próprias conclusões. Não é só observar e ficar olhando não, como um admirador. É observador, ser observador no sentido de tirar inclusive as suas conclusões sobre aquilo que você está fazendo. Enquanto eu estou aqui na live com vocês, vocês estão me observando. E vocês podem tirar inclusive as conclusões de vocês sobre inclusive a minha pessoa. Sobre o que eu estou falando. Enquanto você está aí na sua casa agora, fazendo não sei o que, mas conectada aqui com a gente, tem alguém, inclusive, observando você dentro da sua casa. Nós somos o tempo todo vigiados. Essa que é a verdade. Então, quando o pessoal começa a fazer lá o burburinho, é por quê? Porque eles já observavam a vida de Zaqueu antes. Eles já sabiam quem era Zaqueu. E uma coisa que Zaqueu nos ensina aqui, queridos. Os nossos erros, você tenha certeza disso. Talvez você pode até não ter passado por isso ainda, mas se você passou, você vai conseguir agora entender. Os nossos erros, eles sempre vão estar em maior evidência do que os nossos acertos. Já aconteceu isso com você? Você faz um monte de coisa certa. Você faz um monte de coisa que é honesto, que é digno, que é respeitoso, que é certo. Você o tempo todo anda na linha. O momento que você pisa na bola, o momento que você escorrega, o momento que você não faz o que as pessoas esperavam, o momento que você erra, que você não tem uma atitude digna, ou honesta, ou responsável, ou sábia, ou edificante, o momento que você faz alguma coisa que não é legal, tem alguém lá para te apontar o dedo. Isso já aconteceu com vocês? Eu lembro de uma pessoa que estava envolvida em um ministério. E aí, alguém falou alguma coisa para ela, mas não estava muito legal, que não estava muito bem. Mas aquela pessoa ficou tão indignada, ela ficou tão
de graça. Ela falou assim, nossa, mas eu faço sempre tudo certo. Nossa, mas ninguém olha quando a gente tá fazendo as coisas certas, ninguém elogia. Nossa, mas uma coisa que eu faço errado, tá todo mundo apontando, tá todo mundo falando, tá todo mundo... Eu virei pra essa pessoa e falei assim, bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. Não é o mundo que a gente espera, não é o cenário que a gente quer viver, não é aquilo que a gente sabe que é o correto, o ideal que a gente quer viver. Não, não é o mundo ideal. O mundo ideal seria quando você fizer uma coisa que não é legal, quando você erra em alguma coisa, alguém tá lá olhando pra você e falando assim, não, mas olha, você já acertou em tantas vezes nisso, mas você já fez tantas coisas assim, mas você já abençoou tanta gente, mas você já acertou tanto no seu trabalho, mas você já acertou tanto no seu casamento. Esse seria o mundo ideal. Mas o mundo real é o mundo onde as pessoas olham para aquilo que você fez e aí tudo que você fez de bom já cai por terra. E só fica em evidência os seus piores dias. O que vai ficar em evidência é aquilo que você fez de ruim naquele dia que era mal. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilante, o tempo todo entendendo o que Deus quer, o que Deus espera de mim. Inclusive e principalmente nos dias difíceis. É no dia difícil, é no dia da dor, no dia do problema que você tem que mostrar quem você é. O que aconteceu com Zaqueu aqui é porque Zaqueu, ele vivia dias, os dias deles eram sem Jesus. Ele não tinha Jesus nos dias dele. Então tudo que ele fazia, o que era ruim que ele fazia, era o que ficava em evidência. Porque ele extorquia o povo, porque ele cobrava impostos de maneira indevida. Então o que ficava em evidência para aquele povo de Zaqueu eram os dias ruins dele, eram os dias difíceis dele. Então por isso que o pessoal não estava entendendo, por isso que o pessoal estava reclamando. A mesma coisa somos nós em relação a outras pessoas. Quando você vê Deus agindo na vida da pessoa, ou quando você vê Deus querendo fazer algo na vida da pessoa, ou quando você vê Deus levantando aquela pessoa daquele vale que ela está passando, o que nós fazemos em primeiro lugar? Lembramos dos dias difíceis daquela pessoa. Ah, mas ela foi assim. Ah, mas ele fez assado. Não, mas o comportamento dele. Não, mas a atitude. A gente também começa a se queixar. Como que Deus está abençoando essa pessoa? Como que Deus está prosperando essa pessoa? Como que Deus está livrando essa pessoa desse mal, dessa enfermidade, desse dia difícil? Se tudo que ela fez foi errado. Se tudo que ela fez era algo que não era bom. É porque Jesus, ele não enxerga como a gente enxerga. Jesus, ele não vê como eu e como você vemos. Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu porque ele não via Zaqueu como aquelas pessoas viam. Não. Jesus via Zaqueu diferente. Jesus olhava para Zaqueu e via em Zaqueu filho. Via em Zaqueu amor. Jesus olhava para Zaqueu com amor. Então Jesus não se importava. Porque Jesus realmente veio para salvar Zaqueu. Jesus não se importa porque realmente são essas pessoas que estão em dias difíceis, em dias maus, fazendo coisas ruins, deixando o amor de lado, se esfriando, deixando a fé de lado. Jesus veio para essas pessoas, porque Jesus quer resgatar essas pessoas. Então o meu olhar e o seu olhar não pode ser o olhar igual desse povo olhava para Zaqueu. O nosso olhar tem que ser o olhar de Jesus. É difícil, é muito difícil. Mas por isso que nós temos a história de Zaqueu. O nome da série de hoje é Desce Depressa a Decisão. Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos nos dias difíceis, são eles que vão perdurar. São essas atitudes, esses comportamentos que vão realmente se espalhar. É como você reagiu no dia difícil. É como você foi no dia difícil, é a atitude que você teve, o comportamento que você teve no seu dia mal que vai ser contado.
Nossa, tal pessoa estava passando por uma luta, estava sem trabalho, sem emprego, sem família, estava doente, enfermo, mas obedeceu ao Senhor, mas amava ao Senhor, mas buscou ao Senhor, mas falou do Senhor. Essa atitude é que vai avançar. É essa atitude que vai levar a transformação para a vida das pessoas. Não, aquela pessoa estava sem dinheiro, sem trabalho, sem família, sem amor. Sabe o que ela fez? Se afundou mais, fez coisa errada, roubou, fez tudo aquilo que não prestava. Essa daí vai ser interrompida na história. A história dela vai ser interrompida. Porque a história dela não foi uma história de salvação, de transformação. Então esse dia difícil que você está passando, essa dor que você está passando, essa luta que você está passando, esse problema que você está enfrentando, ele tem que servir para levar salvação para a vida dos outros. Para que as pessoas vejam Jesus em você e glorifiquem a Ele através da sua vida. O seu dia de luto, o seu dia difícil não pode servir para você afundar mais ainda a sua história. Ela tem que servir como um empurrão para que você avance, para que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Esse é o nosso desafio como filhos de Deus. Esse é o nosso desafio como cristãos. O nosso desafio é passar por dias difíceis glorificando a Deus. A indignação daquelas pessoas foi a primeira luta que Zaqueu teve que enfrentar. Porque esse versículo 7, ele vem logo depois do versículo 6. Ele vem logo depois do versículo 6, quando fala que Zaqueu obedeceu, que Zaqueu desceu, que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Vamos fazer uma analogia para o que seria isso. Zaqueu tinha acabado de receber Jesus na sua casa. Vamos pensar que você acabou de receber Jesus ou que você já tem Jesus. E aí você tem a alegria de ser livre a partir daí. Você não é mais escravo. Não há mais condenação sobre você. Quando você realmente recebe Jesus, há uma alegria da liberdade em você. Então, logo depois dessa atitude de Zaqueu de receber Jesus, veio a primeira luta dele. Geralmente é assim com a gente. A gente, depois de passar por uma grande bonança em Deus, de ter uma grande vitória em Deus, de sermos abençoados pelo Senhor, ou até mesmo de aceitarmos a Jesus, logo em seguida vem a luta, vem a dificuldade, vem a provação, vem o teste. E é nesse teste que a gente precisa ser aprovado. Zaqueu aqui, ele teve como primeira luta da vida dele a indignação das pessoas. Porque as pessoas começaram a falar dele. É assim na igreja. Às vezes a gente quer ser acolhido, a gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado. E a gente tem a indignação das pessoas. A gente tem a aversão das pessoas. As pessoas querem se manter distante, quando na verdade deveria nos acolher. A primeira luta de Zaqueu foi o quê? Enfrentar isso. E enfrentar reconhecendo que realmente ele era aquela pessoa. Reconhecendo que realmente ele tinha feito muita coisa errada. E ali Zaqueu precisa tomar uma decisão. Ou Zaqueu ia ouvir as pessoas reclamando lá, ia começar a devolver para eles na mesma moeda, né? Como a gente faz muitas vezes. Ah, e você que fez isso? Ou será que todo mundo que estava ali reclamando de Zaqueu não tinha um pecado sequer? Ele poderia começar a fazer as afrontas dele. Ele poderia começar a rebater. Sim, ele está na minha casa, sim, ele veio me ver, Jesus. Qual o problema? Você está assim porque ele não foi na sua, mas na minha casa ele veio. Ele poderia fazer de diversos argumentos contra aquelas pessoas que estavam ali reclamando, indignadas porque Jesus tinha ido na casa dele. Para que a gente vença as nossas dores, a gente vai precisar deixar as nossas dores serem tratadas. Para a minha dor, para a sua dor ser vencida, a gente vai precisar deixar a dor ser tratada. Zaqueu, ele precisou deixar que as pessoas falassem. Ele viu a indignação. Ele não impediu as pessoas de falarem.
Por quê? Porque aquilo era um tratamento, ele precisava. Porque realmente ele fez coisas ruins. Ele teve nos dias difíceis dele coisas ruins que ele foi plantando. Acontece que a gente, no nosso momento de dor, na nossa luta, na nossa dificuldade, a gente não quer deixar ser tratado. A gente não quer ouvir, a gente não quer saber, a gente não quer saber por onde começar, o que tem que ser feito, não. A gente vai arrumando mais problema ainda do que já tinha, ao invés de tratar aquele problema que está nos impedindo de avançar em Cristo. Existem problemas na minha vida, existem problemas na sua vida que nós vamos precisar deixar ser tratado. Não tem como, você vai precisar abrir a sua ferida. E aí a gente vai para o versículo 8, olha o que diz no versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Primeira coisa, a transformação de Zaqueu, ela só se concretizou na hora que ele tomou essa decisão. Porque veja só, Zaqueu, ele recebeu Jesus na casa dele, né? Ele recebeu Jesus com alegria, ele obedeceu, recebeu. Vamos pensar nos dias de hoje. A gente aceitou Jesus, a gente vive com Jesus há muito tempo já, faz muito tempo que a gente é convertido, que a gente está ali indo para a igreja todo domingo, assistindo as lives, dando dízimo, contribuindo, falando de Jesus, orando em línguas, fazendo o que for. Faz muito tempo que a gente faz isso. Essa é quando você recebe Jesus, quando você entende que tem um Deus. Só que a transformação de vida, existe um momento que a transformação acontece na vida de todo mundo que decide andar com Deus. E a de Zaqueu, eu posso me arriscar. Eu não estou longe de ser teóloga, pelo contrário, nunca fiz curso de teologia. Mas eu me arrisco em Deus, em dizer que a transformação de Zaqueu, ela se concretiza a partir dessa decisão que ele toma. Porque olha só, ele estava lá, o povo estava reclamando, por que Jesus vai ficar lá na casa desse pecador aí, esse safado, imagina Jesus na casa dele, por quê? Ele não revidou e ele decide se levantar. É isso que é o mais tremendo. O versículo 8 vai dizer assim, mas é assim, apesar de tudo isso, mesmo todo mundo tá falando aquilo dele, mas Zaqueu levantou-se. Jesus não virou para Zaqueu e falou assim, e aí Zaqueu, o que você vai falar? Esse povo aqui tá falando, aqui você vai fazer o quê? Ou Jesus não falou assim, Zaqueu, você precisa fazer alguma coisa aí para apagar essa sua imagem. Não, Jesus não falou para Zaqueu, Zaqueu, levanta e faz aí uma coisa boa para apagar isso daí. Jesus não deu essa ordem para Zaqueu. Zaqueu, por sua iniciativa, ele se levantou. Existem decisões que vão concretizar a minha transformação, a sua transformação, que só eu posso tomar, que só você pode tomar. O seu pai não pode tomar por você, o seu marido não pode tomar por você, o seu líder não pode tomar por você, a sua mãe, seu irmão, seu pastor, ninguém pode tomar essa decisão, você, nem Deus. Jesus não tomou a decisão por Zaqueu. Zaqueu que se levantou. Foi Zaqueu que se colocou de pé. Foi Zaqueu que decidiu. Naquele momento, ali se concretiza a transformação de Zaqueu. Porque ao invés de ele levantar para poder se contrariar o povo, ao invés de ele se levantar para poder ofender o povo, ao invés de se levantar para se defender, não. Ele não se levantou para se justificar, ele não se levantou para se defender. Zaqueu se levantou para mostrar para aquele povo que Jesus realmente tinha entrado na vida dele. Quando Jesus verdadeiramente alcança nosso coração, existe uma transformação que grita para fora. E foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Nós vamos precisar tomar decisões que vão glorificar o nome de Deus nas nossas vidas. Existem decisões que eu tomo, que você toma, que nós precisamos tomar. Essas decisões vão
glorificar a Deus. Porque aí as pessoas, quando olhavam para você te acusando, te ofendendo, falando que você era pecador, que você vivia uma vida errada, quando elas olharem para você e verem você decidindo andar com Deus, verdadeiramente elas vão falar assim: opa, realmente Deus mudou a vida dessa pessoa. Realmente Deus fez algo diferente na vida dessa pessoa. Realmente essa pessoa está transformada. Porque Zaqueu, ele se levantou e olha só, versículo 8. Ele diz assim, na versão que eu estou lendo, tá? Ele fala assim: olha, Senhor, ó Jesus, é como se Zaqueu tivesse assim, até com um certo incômodo de as pessoas estarem ali reclamando de Jesus, e ele quisesse até levantar em defesa de Jesus, sabe? Tipo assim, não, ó, peraí, eu vou explicar para esse povo: ó, Jesus, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu era rico. E essa riqueza dele foi construída à base de extorsão do povo, por muitas medidas erradas. Então ele sabia disso. Jesus não precisou falar para ele: dá para os pobres, porque você roubou, você extorquiu, você causou dano para eles, dá para eles metade de tudo que você tem. Não. Ele já sabia disso, ele tomou essa decisão sozinho. E ele fala: eu resolvo dar metade dos meus bens. Ele era rico. É fácil você dar metade de 100 reais. É fácil você dar metade de 50 reais. É fácil, porque é pouco. Agora ele era rico. Vamos pensar que ele tinha milhões. Ele teria que dar metade de milhões. Ele resolveu dar metade. Eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Essa foi uma decisão de Zaqueu. Qual é a decisão que você precisa tomar? Qual é a decisão que nós precisamos tomar para que Deus seja glorificado através de nós? Existem decisões que só você pode tomar. Ninguém mais vai poder tomar por você. Olha só. Ele vai continuar dizendo assim, ó: e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele ia dar metade dos bens dele, e de alguma pessoa, e eu me arrisco a dizer que eram muitas pessoas que ele extorquiu, ele ia dar 4 vezes mais. Essa decisão foi a decisão que concretizou a transformação de Zaqueu para o povo. Porque Jesus já tinha entrado na vida dele, ali na casa, mas Jesus já tinha entrado na vida dele, porque ele tinha recebido Jesus com alegria. Mas mesmo depois que a gente vive com Jesus, que a gente vive com Deus, que a gente aceita o Senhor, que a gente aceita viver uma vida com Deus, existem decisões que vão provar que de fato estamos vivendo uma transformação. E o povo precisa ver. As pessoas à sua volta precisam ver. Deus vai esperar isso de você. Jesus, ele não foi lá e cobrou que Zaqueu fizesse aquilo. Mas Deus, ele quer ver essa atitude. Porque essa atitude declara que realmente você foi transformado por ele. E isso glorifica a Deus. Repara que aqui Zaqueu, ele dá metade dos bens dele aos pobres. Não quer dizer que ele vai ficar pobre. Não quer dizer que ele... Agora Zaqueu ia viver numa pindaíba porque recebeu Jesus, porque teve que... Não. Ele só teve que consertar. É que às vezes a gente acha que se a gente abrir mão de alguma coisa em prol de Deus, a gente vai perder. A gente vai ficar sem nada. A gente vai ser tratado com indiferença. A gente vai ser humilhado. A gente vai ser deixado de lado pelos amigos, pelas pessoas. Não. Quando você decide tomar uma atitude que vai realmente causar transformação na sua vida, você não perde nada. Deus, ele vai continuar te abençoando. Deus, ele vai olhar para você com olhar de graça.
É isso que a presença de Jesus faz na nossa vida. Zaqueu, quando recebeu Jesus ali na vida dele, ele quando recebeu Jesus na casa dele, ele estava recebendo a verdadeira liberdade. Ele estava recebendo a verdadeira liberdade de saber quem era Jesus, de ver o poder da ação do Espírito Santo, de Deus, de Jesus ali na vida dele. Porque a presença de Jesus na casa de Zaqueu, o fato de Jesus ter olhado para Zaqueu, o fato de Zaqueu ter descido, obedecido, recebido Jesus com alegria, isso já mostra a presença de Jesus não só na casa de Zaqueu, mas na vida de Zaqueu. Aquela decisão de Zaqueu, quando ele se levanta, é que ele diz assim: realmente, Jesus, é que minha vida mudou, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor transformou a minha vida. Essa tem que ser a nossa atitude quando a gente decide viver para o Senhor. Quando a gente decide colocar tudo nas mãos do Senhor, é para que realmente o nosso Deus possa ser glorificado. E a gente fale para Ele: olha, Jesus, o Senhor mudou a minha vida. Porque o Senhor me deu liberdade, porque o Senhor me deu salvação, porque o Senhor me deu a graça de ser chamado teu filho. Eu restituo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu decido tomar a decisão que eu tenho que tomar. Não dá pra gente receber Jesus e viver fora da graça, da misericórdia, do amor, da bondade de Jesus. Não dá para você estar em Deus e estar fora da graça, da fidelidade, da bondade, do amor, da salvação. É isso que Jesus tem em nossas vidas. Você que está assistindo essa live agora, você que vai assistir essa live depois em qualquer horário, o que Jesus tem para sua vida é libertação, é salvação, é graça, é misericórdia. Enquanto todo mundo olha para você lembrando seus erros, não é que você não cometeu erros, mas é que quando você os cometeu, você ainda não estava com Jesus. Não, Paula, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo, eu vivo com Deus há muito tempo e estou errando. Então você ainda não deixou Ele transformar verdadeiramente a sua vida. A gente vai sempre viver cometendo falhas, cometendo erros. Eu tenho certeza disso. Talvez hoje você falhou, talvez hoje você cometeu algum erro. Mas Jesus, Ele não olha para você ignorando, te desprezando. Quem faz isso são as pessoas, somos nós que fazemos isso. Jesus não. Jesus, Ele te dá a oportunidade. A decisão que você tem que tomar é hoje. É de se arrepender, é a decisão certa de falar: Senhor, eu me rendo. Eu recebo a Tua graça, eu recebo a Tua misericórdia, eu recebo o Teu perdão. Me cura, me transforma, me liberta. Nós temos que aprender a pedir para Jesus nos libertar de nós mesmos. Essa é a verdadeira, é isso que nos aprisiona quando a gente está preso em nós mesmos. Zaqueu poderia continuar preso em quem ele era. Zaqueu poderia continuar preso naquilo que ele fazia. Zaqueu poderia continuar preso naquela posição dele de ser pequeno. Zaqueu poderia continuar preso nisso, mas não. Zaqueu decidiu tomar uma atitude. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu obedeceu a Jesus. Ele desceu, ele recebeu com alegria e ele decidiu: Senhor, eu resolvo. Eu vou dar metade dos meus bens. Eu vou restituir 4 vezes mais. Eu quero fazer isso, sabe por quê? Porque eu não quero ser mais aquele homem antes de conhecer Jesus. Antes de saber quem era Jesus. Todos os dias nós vamos precisar tomar decisões que vão fazer com que a gente todos os dias receba Jesus. Você pode receber Jesus na decisão que você precisa tomar agora em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação ao seu casamento, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu ministério. Você pode agora receber Jesus e deixar Ele te mostrar. E você vai resolver ter a atitude certa, tomar a decisão certa. Porque Jesus não vai poder tomar essa decisão por você. Mas quando você tomar essa decisão, o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. O nome de Deus foi glorificado através da vida dele.
A gente está caminhando para o final agora. Semana que vem a gente vai finalizar essa série, mas eu queria deixar a frase da live de hoje. A frase da live de hoje é: nossas decisões mudam nossa história. Nossas decisões mudam a nossa história. Você precisa decidir, porque você vai ver, e se você ler aí os 2 últimos versículos, você vai ver que a decisão de Zaqueu mudou a história dele. As nossas decisões mudam a nossa história. A decisão que você tomar hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que Deus tem confiado a você, vai definir a sua história. Vai direcionar a sua história. Vai alterar o rumo da sua história. Queridos, eu faço o voto que você, sua casa, sua família, tudo aquilo que você colocar a mão seja abençoado. Eu declaro cura, salvação, libertação, amor, tudo aquilo que Deus tem para você que se realize na sua vida, que os planos dele sejam concretizados na sua vida, que você receba a fé, que você possa glorificar o nome de Deus através da sua vida, que cada decisão sua seja para glorificar a Deus, que você seja um Zaqueu, que mesmo quando a multidão, as pessoas estiverem reclamando, olhando para você, para os seus erros, te condenando, te humilhando, fazendo você querer desistir, fazendo você desistir de Jesus, você possa olhar e decidir olhar para Jesus e falar: Jesus, eu decido hoje estar com o Senhor. Que essa seja a minha escolha, que essa seja a sua escolha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Semana que vem nós finalizamos a série. Você que esteve com a gente hoje nessa live, Deus abençoe você, e que na semana que vem você possa entrar também, assistir depois em outro momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração como tem falado ao nosso coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe e fique